Querida igreja, quero convidá-la. Livro de 2 Reis, capítulo número 5. Bendita para sempre o nome do Senhor Jesus. Quero ler alguns versículos alternados deste capítulo 5. Primeiro, os versículos 2 e 3. Bendita para sempre o nome do Senhor. Depois, vamos ler do versículo 8. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos ler até o versículo de número 15. De número 15. Uma leitura bastante longa, mas que será de muito proveito para todos nós aqui nesta noite. A igreja, ore por mim, para que o Senhor nosso Deus conceda-me nesta noite aquilo que a sua igreja preciosa, lavada no seu sangue, tanto precisa. Eu não sei, mas o Espírito de Deus, que em vossos corações habita, sabe a necessidade de cada um. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 2 e 3: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 8: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Verso 16: porém ele disse: diz o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Quantos podem dizer amém? Podem sentar, querida igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Amada e querida igreja, temos aqui um trecho da palavra de Deus contando-nos essa história, esta passagem, este milagre na vida de um homem gentil, pois não pertencera e não pertencia ao povo de Israel. Aliás, pela manhã, na escola bíblica dominical, nós estudávamos exatamente sobre isto, de que alguns judeus não aceitavam os gentios
não aceitavam aqueles que eram de outras nações, que haviam se convertido à fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um dos que estava naquela assembleia de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor, falou que os profetas já haviam falado sobre isso, e nós podemos enxergar aqui exatamente uma prova de que Deus nunca abandonou os gentios. Eis aqui a prova, onde Ele, o Senhor da glória, fez este grande milagre na vida daquele homem que até aquele momento era um gentio, era um idólatra e não tinha experiência com Deus que o povo de Israel tinha, principalmente o profeta Eliseu. Bendito para sempre o nome de Jesus. Então, portanto, nós temos aqui este homem atacado por uma chaga mortal, lepra. A lepra, que era uma doença tão terrível que afastava as pessoas do convívio social. Aqui no Brasil mesmo, até 1960, 61, tinha uma polícia criada pelo Estado brasileiro, cujo objetivo dela, finalidade, era procurar quem era leproso nas comunidades e levar preso os chamados leprosários que havia no país inteiro. Lá em Pernambuco mesmo, tem o leprosário da Miroeira, que uma vez minha avó até me levou para uma vigília, eu era muito pequeno, e eu não podia entrar no leprosário, os irmãos tudo dando glória lá dentro, os leprosos, e eu lá fora, só escutando o barulho de glória, porque eles eram segregados da sociedade. Portanto, a lepra fazia com que as pessoas vivessem segregadas, as pessoas não podiam se aproximar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando se aproximavam, eles corriam e eles eram amaldiçoados. Nós vemos aqui um diferente, apesar de leproso, mas esse homem comandava um exército. Esse homem, ele, bendito é o nome de Jesus, tinha muito respeito perante o rei ali da Síria. Talvez por essa condição ele fosse tolerado na sua lepra, mas isso não era comum em relação aos leprosos da vida, aos leprosos que existiam por ali. A única diferença é que ele era uma pessoa, era um general, era um guerreiro, e por esta razão, acredito, era tolerado pelo rei da Síria. E claro, se era pelo rei, os outros também deviam ter muita consideração por ele. Mas só que ele tinha um problema, ele era leproso. Mas nós podemos observar aqui, nesse texto, no capítulo 2 e 3, que Deus, na sua grande misericórdia, já começar a operar na vida de Naamã, sem sequer ele imaginar que Deus estava operando, porque Deus trabalha como Ele quer. Aleluia. E posso dizer que sequer Eliseu tinha imaginado que Deus, missionário Isabel, havia começado um trabalho na vida de Naamã. E qual foi o trabalho que Deus começou na vida de Naamã? Porque quando Deus tem um negócio para a nossa vida, Ele não nos perde de vista. Aleluia. Deus fez isso na vida de muita gente que está aqui, que nunca imaginou, aleluia, o trabalhar de Deus na sua vida, enquanto você estava cheio da lepra de pecado, porque a lepra significava também, do ponto de vista espiritual, a chaga do pecado que nos afastava de Deus, que nos fazia mortos em delitos e pecado. Aleluia. Mas Deus lá já trabalhava na minha e na sua vida, sem sequer você imaginar. E é por isso que você está aqui, aleluia, adorando, servindo, vivificado no poder do sangue de Jesus. Porque o mesmo Espírito Santo que operou, que começou a trabalhar na vida de Naamã, também começou a trabalhar na vida desses 10 leprosos que aqui estão nessa noite. Todos nós éramos leprosos espirituais, mas Jesus lá atrás começou a trabalhar em nossa vida. Oh, glória ao nome de Jesus. E como foi que Deus começou a trabalhar na vida de Naamã? Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina.
Aleluia. Uma simples menina, não era um missionário, não era, louvado seja o nome de Jesus, um profeta, um sacerdote, como foi levado para a Babilônia cativo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e vários outros profetas que viveram no cativeiro. Não foi nenhum desses, foi uma menina. Aleluia. Porque Deus faz assim, Ele pega aquelas coisas que não são, bendito é o nome de Jesus, aquelas que parece que não vai fazer nada, mas esta menina foi a causa, foi por onde Deus começou a trabalhar na vida de Naamã. A história de milagre, a história de cura começou, não foi em Israel, naquele dia que ele se encontrou com Eliseu, mas começou lá na Síria, ou seja, naquela terra de idolatria, naquela terra de pecado, naquela terra que não conhecia Deus, e Deus mandou alguém para ir lá, para começar a trabalhar na vida de Naamã. Assim Deus também fez com a nossa vida. Quando que nós estávamos em lugares que hoje nós nem queremos lembrar onde andávamos, e Deus foi lá, trabalhou, mandou alguém, trabalhar na nossa vida, assim como fez na vida de Naamã. Uma menina, aleluia, que ficou ao serviço, onde? Exatamente na casa de Naamã. Aleluia. E com Deus não existe coincidência, existe propósito, existe desígnio e existe projeto. Foi um projeto de Deus levar, aleluia, aquela menina para a casa daquele leproso, para a casa daquele comandante, porque tinha um projeto, tinha aleluia, um desígnio, um plano na vida de Naamã. Assim como Deus tinha, aleluia, um projeto, um plano na vida de cada um que está aqui nesta noite, aleluia, e Ele começou a cumprir no dia, bendito é o nome de Jesus, que salvou a sua alma da lepra do pecado. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. E qual foi a mensagem que aquela menina tinha para Naamã? Aleluia. Observe, querida igreja. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós podemos observar, querida igreja, duas coisas dessa menina. Aleluia. Primeiro, que aquela menina, ela conhecia o operar de Deus. Ela tinha sabido, aleluia, não sei se presenciado, mas com certeza sabido que sabe do seu pai, da sua mãe, das grandes maravilhas, dos tremendos milagres que Deus operara ali na terra de Israel, através do profeta Eliseu. Será que ela soube que o machado flutuou pelas mãos de Eliseu? Bendito é o nome de Jesus. Será que ela soube que Eliseu colocou a capa no Rio Jordão e passou aos pés de enxuto? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, ela sabia, aleluia, bendito é o nome de Jesus, que Deus operara vários milagres através, bendito é o nome de Jesus, da vida de Eliseu. Ela tinha conhecimento do operar de Deus, e Deus diz para nessa noite que você também e eu precisamos tomar conhecimento, aleluia, do trabalhar de Deus na vida da sua igreja, aleluia, para quando for no momento certo, no lugar exato, você poder testemunhar para os incrédulos aonde você estiver, que o Deus que você serve é o Deus que faz milagre, é o Deus que cura, é o Deus que ressuscita, é o Deus que converte, é o Deus que transforma a vida, porque transformou a minha e a sua glória. Aleluia. Se ela não tivesse a convicção sequer, ela teria falado disso para a sua senhora.
Ela falou porque cria, não só no profeta Eliseu, mas ela cria no operar de Deus. Bendito é o nome de Jesus. E é disso que nós temos que agir igual essa menina, acreditar no trabalhar de Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua ainda curando leprosos espirituais, ele continua curando enfermidade que aos olhos da medicina são incuráveis, mas ele é o médico dos médicos. Socorro, Miramari. E a segunda coisa que eu observo nesta menina, pastor Rinaldo, é que esta menina, apesar de ter sido levada, aprisionada, ter se retirado de uma violência tal para uma terra estranha, levada como prisioneira, eu não vi nesta menina ódio. Ela podia também dizer: eu não tenho nada a ver com isso, vai morrer leproso se depender de mim. Que lição tremenda. A atitude dessa menina pode dar a muitos crentes hoje da atualidade, que aliás hoje pela manhã nós tratamos sobre isso na lição, né, pastor Beckman? Aleluia. Foi levada presa, perdeu a sua liberdade, podia ter odiado com todo o seu coração aquele leproso, desejado a morte dele, como muitos crentes hoje estão desejando a morte de pessoas que sequer nos aprisionarem, só porque não tem a mesma fé que nós temos, só porque não acreditam como nós acreditamos. Eu vi crente na rede social jogando praga em pessoas, eu vi crente odiando as pessoas. Ou seja, esta menina, aleluia, que não tinha certamente a mesma experiência que muitos desses crentes têm com Jesus, não jogou praga em Amã, muito pelo contrário, deu uma, aleluia, solução para aquela doença terrível para a vida de Amã. Isso mostrando para nós, dando uma grande lição de que nós também devemos ter misericórdia daqueles que nos odeiam, daqueles que nos atacam. Aleluia! Que olhemos para a palavra do Senhor Jesus Cristo e diga: Jesus nos faça como esta menina, porque Jesus disse que não se fizer como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. Eu quero entrar no reino do céu. Aleluia. Aleluia. Não importa se me odeiam na sociedade, eu vou orar pelos que me odeiam, eu vou orar pelos que estão leprosos, pelos que estão chagados, porque um dia eu também era chagado tal como eles. Esta lição que esta menina dá para todos nós nesta noite. Aleluia. E o mais interessante de tudo é que, aleluia, alguém creu naquela mensagem, naquela menina. Não era o profeta que tinha dito isso, aleluia. Como disse, não era o sacerdote, não era a pessoa conhecida, era uma menina cativa. Mas a mensagem daquela menina, pastor Beckman, causou um impacto tão grande naquela sociedade síria que chegou até o ouvido do rei. A pessoa não mandou nada, aquela menina lá que me deu uma mensagem. Eu disse: está doida, rapaz? Mas menina, aquela que tu pegasse, vamos aqui imaginar, na área da nossa imaginação, aquela menina que tu trouxesse presa, arrancasse da família dela, está dizendo que tem cura para tu. Tu não acreditaste nessa conversa? Mas era Deus trabalhando no coração da mãe. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Deus opera como quer. Ele usou uma jumenta para falar para um profeta rebelde, quanto mais uma criança que é dentro dos lábios dela diz a palavra do Senhor: sai perfeito amor. A mensagem daquela criança chegou aos ouvidos do rei da Síria, e levado por quem? Naamã primeiro creu. Se ele não tivesse crido, ele não teria levado a mensagem para o rei da Síria, que ao tomar ciência daquela mensagem, creu também. Ou seja, Deus foi fazendo um efeito dominó, um efeito cascata. Aleluia. Levou a menina para a Síria, de lá foi trabalhando. Bendito é o nome de Jesus. Tocou na senhora, na mulher de Amã. Olha as coisas acontecendo. Depois pegou o coração de Naamã, depois pegou o rei. Jesus, que
Espírito, que nós também possamos ser instrumento de Deus, aleluia, que a nossa mensagem contagie aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos, aleluia, que a igreja, que tenhamos a palavra de Deus, que contagie e que faça esse efeito nas casas da menor, na vida de todos quantos ouvem, que caiam no maravilha. Aleluia. E o interessante é que aquela menina não olhou para a sua pequenez, não olhou se era profeta ou não. Ela simplesmente disse que lá em Israel tinha alguém que podia, aleluia, restaurar a sua lepra. Bendito é o nome de Jesus. Então logo ao ouvir esta mensagem, o rei mandou carta ao rei de Israel, que ficou desesperado, rasgou as suas vestes, porque o rei ordenou da Síria queria que ele curasse, aleluia, Naamã. O rei não compreendia ainda, porque assim Deus fala, e à medida que as coisas vão acontecendo, é que nós vamos compreendendo o trabalhar de Deus. E há muitos crentes na atualidade que há exatamente aquele rei, não sabe como Deus trabalha. Mas nessa noite o Espírito de Deus quer lhe ensinar, aleluia, como Jesus trabalha. Bendito é o nome de Jesus na vida da sua igreja e sobretudo na sua vida, como trabalhou na vida da menina, na vida de Naamã, oh, glória ao nome de Jesus, na vida do rei de Israel, que ficou apavorado. E quando ficou assombrado, o homem de Deus, ouvindo isso, disse: por que rasgaria as suas vestes? Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Isto é a confirmação de que aquela mensagem que aquela menina deu para o rei não havia sido o coração da menina, mas havia sido o coração de Deus. E Eliseu entendeu, glória ao nome de Jesus, aleluia. Deus quer também que você entenda o seu trabalhar de Deus na tua vida, até para você não atrapalhar o trabalhar de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Porque muitas vezes o crente atrapalha Deus trabalhar na sua vida. Mas nessa noite, Deus diz para a sua igreja: não atrapalhe o meu trabalhar do meu Espírito na sua vida. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Assim como Eliseu não atrapalhou, assim como Eliseu, aleluia, entendeu, bendito é o nome de Jesus, que tinha sido Deus mandar na mão para ele, e ele com segurança saberá, deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Que convicção, irmão, que convicção, aleluia. Não foi preciso ele fazer oração pedindo a Deus orientação, ele simplesmente respondeu: aleluia, deixa ele vir, aleluia, deixa vir, aleluia, porque quem serve a Deus, quem milagre, quem no operar de Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus. E Naamã foi com seus carros, cavalos à porta de Eliseu. Agora aqui o homem não estava transformado ainda. Aqui apareceu a arrogância, aqui apareceu a soberba, ainda misturado com aquela crença de que poderia haver restauração de Israel, mas estava ainda misturado com a soberba e a arrogância daquele homem que não conhecia ainda o poder do Senhor nosso Deus. E a arrogância agora veio à tona. Bendito é o nome de Jesus. E Eliseu disse uma simples palavra, aleluia, mandou um mensageiro, não foi nem até ele. Que segurança, né? Oh, glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos dê também esta segurança, que nos dê essa confiança, que nos dê essa fé, aleluia, bendito é o nome de Jesus, exatamente como teve Eliseu. E deixa eu dizer a você mais uma vez, aleluia, o Deus de Eliseu é o Deus que nós servimos também, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Só esta mensagem, aleluia, nada mais. Mas eles esperavam um tratamento especial. Afinal de contas era um emissário do rei, afinal de contas era um comandante, afinal de contas era um reino que estava subjugando a Israel, fazia medo a Israel. Então ele esperava um tratamento diferenciado. Mas o homem diante de Deus não é nada. A palavra do Senhor diz que o soberbo Deus conhece de longe, mas o humilde ele atenta. Aleluia. Muitos crentes querem milagre de Deus na sua vida, mas não deixou a soberba, não deixou a arrogância. E nesta noite Deus diz para você: aleluia, se humilde diante de mim, porque eu quero fazer milagre na tua vida. Tem muito crente determinando para Deus: ô Jesus, faz um milagre, eu não vou mais cooperar, nada é plano. Então vai ficar sem cooperar, porque Deus não é submisso a ninguém. Aleluia. A história de Naamã está aqui na prova. Ou é do jeito que eu quero, ou então, aleluia, quem é? Bendito é o nome de Jesus. A criatura para dar ordem ao Criador. Nós somos cegos e Ele é o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Nessa noite se humilhe, nessa noite louvado seja o nome de Jesus. Adore como você nunca adorou, com humildade, com fé, e peça a misericórdia do Senhor. Aleluia. Ao invés de ele receber a mensagem do profeta, veja, irmão, como é contraditório. Ele acreditou na mensagem de uma menina que nem profeta era, de uma menina que estava lá na sua casa como cativa. Acreditou nela. Agora não quer acreditar no profeta. Ou seja, ele era seletivo. Tem muitos crentes fazendo isso hoje. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Acredita, recebe a mensagem, bendito é o nome de Jesus, de um pregador, mas não recebe de outro. Daquilo ali eu não gosto. Só se for fulano. Se fosse crânio eu não vou aceitar. Quem é você para dizer que não aceita? Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Pare com a sua soberba, pare com a sua seletividade. Receba o que Deus manda e o princípio que Deus te manda nesta noite. Ele queria ser seletivo. Acreditou na menina que não era profeta, e agora não quis acreditar no profeta Eliseu. Bendito é o nome de Jesus, que a menina tinha dito que ele poderia resolver o problema dele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele saiu indignado. Tem muito crente indignado com Jesus, não? Mas nessa noite eu disse que não. Indignação não vai resolver nada, vai aumentar a sua prova. Mais ainda, vai fazer você ficar mais pequeno na fé. Por isso que Deus está dando essa palavra nessa noite. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Cabe com a sua indignação e se unir diante do Deus de Israel. Glória ao nome de Jesus. Arachou que dar amarga, fúria de marga. Muito indignado. Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á de pé, invocando o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Era aqui o pecador dizendo como é que Deus tem que fazer. Querendo ensinar Jesus a trabalhar. Mas tem muita gente fazendo isso, querendo ensinar Jesus a trabalhar. Olha, Jesus, faça desse jeito, faça dessa forma, tem que ser desse jeito, Jesus. Está lendo a Bíblia? Aleluia. Tem que se dobrar e pedir a misericórdia de Jesus, porque Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como fazer. Você pode até não entender, muitas vezes não entende trabalhar de Deus, mas se humilhe, louvado seja o nome de Jesus, não fique com raiva, mas se humilhe diante de Deus. Se quiser receber vitória, se quiser receber o milagre de Deus na sua vida, se não, vai continuar leproso lá, mano. Mas ainda bem que teve alguém que o aconselhou de forma correta. Que bom quando nós temos, aleluia, alguém para nos aconselhar. Não é isso que Deus está fazendo nesta noite?
está aconselhando cada um de nós, aleluia, para deixar a nossa soberba, para deixar as nossas atitudes, para deixar os nossos comportamentos, para que ele não se assemelhe aos comportamentos de Naamã. Alguém aconselhou a Naamã, teve a coragem, Potifar era o comandante deles, mas teve a coragem de dizer para Naamã, assim como nós podemos dizer, pastor Rinaldo, a coragem dada por Jesus, para dizer para você nesta noite, pare com essa indignação, pare com essa soberba, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Ele ainda disse que queria ser curado, era lá, em Abana e Fafá, que de fato, diz os estudiosos, que as águas do rio eram muito mais cristalinas, eram mais límpidas, mas o milagre não estava lá. A nossa vida também no passado de Jesus, muitas vezes era muito bonita, cheia de tantas coisas de alegria, mas não havia milagre de Deus nenhum na minha e na sua vida, não havia alegria, não havia milagre, não havia presença de Deus na minha e na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então os seus servos chegaram-se a ele e falaram e disseram: meu pai, se o Senhor, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farás? Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Aleluia. Quem está disposta nessa noite para dizer para Jesus: Senhor, diga que eu tenho que fazer, Jesus, aleluia. Eu vou parar nesta noite de me indignar, eu vou atender a voz do seu Espírito que está me dizendo nesta noite, aleluia, aleluia, para eu me humilhar diante de ti, me dobrar diante de ti, me curvar diante de ti. Diga, Jesus, Deus está dizendo, aleluia, que você tem que fazer. Aleluia. E deixa eu dizer, irmão, não é muito fácil descer do pedestal, como não foi muito fácil para Naamã, comandante, tinha um mandato do rei da Síria, que domina sobre Israel, portanto ele estava todo empoderado, e agora mandar eles lavar nas águas sujas do Jordão. Mas é Deus que estava mandando, irmãos. Não cabe a nós questionar, louvado seja o nome de Jesus, o operar de Deus, o mandato de Deus para nossas vidas. E é claro, sejamos sinceros, não é fácil, nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus, mas é o melhor para nossas vidas, é fazer a vontade de Deus, é obedecer o mandato de Deus, aleluia, se curvar diante do Senhor, porque eu nunca vi ninguém, aleluia, que não se curvou, que não se humilhou, que teve vitória na sua vida, arrasando. Muitos crentes está batendo a cabeça, está passando por prova muitas vezes interminável missionária, é porque não quer se resignar, não quer se curvar, não quer fazer o que Deus mandou fazer, quer se humilhar na sua presença. Deus diz nesta noite para alguém: ou você se humilha, ou a prova vai continuar na tua vida. Eu não estou gostando dessa palavra, pastor, mas não estou dizendo para você gostar, eu estou dizendo que você precisa ouvir, assim como Naamã precisava ouvir. Tem que ser nas águas barrentas do Rio Jordão, Naamã. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ainda bem que tinha alguém, aleluia, que aconselhou corretamente Naamã, como nesta hora e nesta noite Deus está, pela sua palavra, bendito é o nome de Jesus, aconselhando você, aleluia. E ainda bem que ele deu ouvido à voz daqueles servos que não foram os servos, mas Deus mais uma vez, vai concluir, pastor Rinaldo, Deus mais uma vez na sua grande misericórdia usou os servos de Naamã para falar com Naamã, para dissuadir Naamã, para dizer que Naamã se curvasse, para dizer que Naamã não tomasse por aquela roupa
Arachou que da Haramaramágia. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Então, depois desse trabalhar de Deus, finalmente vemos o Naamã agora subalterno, submisso, foi e mergulhou, não foi uma nem duas, aleluia, mergulhou 7 vezes. E claro, quando o homem resolve obedecer a Deus, quando nós resolvemos obedecer ao Senhor Jesus Cristo, o milagre acontece, a bênção vem, a vitória acontece, a cura aparece na minha e na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele saiu daquelas águas barrentas, diz a palavra que ele ficou, aleluia, sua carne ficou como um menino purificado, e ele voltou ao homem de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fez uma declaração maravilhosa: eis que tenho conhecido em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora te peço, damos uma bênção do teu servo, que nessa noite você possa dizer: aleluia, eu reconheço que aqui opera neste lugar